Nós vamos ter o prazer de receber ela, que é professora e consultora em T&D, com 16 anos de experiência na docência e no desenvolvimento de treinamentos, workshops e cursos, sendo responsável pela formação de mais de cerca de 5.000 profissionais através da pós-graduação, tecnólogo, curso técnico e de curta duração. É especialista em gestão estratégica de pessoas, graduada em relações públicas. E a paixão dela é desenvolver pessoas e equipes. Pesquisadora nos temas de liderança, gestão de pessoas, comportamento organizacional, comunicação interpessoal, habilidades gerenciais, gestão de conflitos e excelência de atendimento a clientes. A palestra, vai ser sobre liderança 4.0. Você está preparado? Você está preparada? E aí, eu queria uma salva de palmas para a gente poder receber a Eliane Pessoa. Obrigado, Eliane. Legal. Vamos lá, então. Fique à vontade. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los. É uma alegria ter vocês aqui num evento como esse. Quando a gente fala de liderança 4.0, parece que é alguma coisa que está longe, está distante, mas não. Liderança 4.0 está acontecendo agora. E esse tema ele é específico com relação às organizações. E para começar a falar, quem aqui já lidera? Tem líderes e lideram pessoas? Levanta a mão. Quem aqui não levantou a mão é liderado? Sim? Quando a gente fala de liderança, parece que é alguma coisa relacionada só para quem tem líderes. Mas não. Quem tem líderes é pré-requisito. E quem é liderado é uma condição para que você tenha sucesso na carreira. Agora, a liderança 4.0, ela vai exigir uma série de habilidades. Por quê? Porque, como foi dito aqui muito bem pelo Cláudio, pelo Sanzio, nós estamos vivendo uma transformação digital, que muda tudo. A maneira como vivemos, como trabalhamos, como nos relacionamos e, obviamente, as empresas, que é o foco dessa nossa conversa, também muda. Então, dentro da empresa, é necessário uma série de alterações. E o líder vai precisar mudar o seu mindset, o seu modelo mental. Eu gosto muito da frase do Chris Anderson, não sei se vocês leram o livro dele, Cauda Longa. E ele fala que nós não estamos em uma época de mudanças, mas sim em uma mudança de épocas. Porque a transformação digital, ela faz uma velocidade muito grande. E isso impacta de uma forma brutal, como foi dito aqui, nos empregos, nas oportunidades. E nós temos que estar preparados. Qual é o papel do líder nisso tudo? Dentro das empresas, ele é o agente transformador de mudanças. Ele é o profissional que vai conduzir os demais. E para dar um exemplo disso, qual que vai ser esse papel do líder? Eu quero demonstrar para vocês com um vídeo. Eu sou mais rápido que você. Sou mais forte que você. E com certeza, vou durar muito mais que você. Você pode pensar que eu sou o futuro, mas está errado. Você é o futuro. Se eu pudesse desejar alguma coisa, desejaria ser humano. Para saber o que significa ter sentimentos, ter esperanças, ter angústias, dúvidas, amar. Eu posso alcançar a imortalidade, basta não me desgastar. Você também pode alcançar a imortalidade, basta fazer apenas uma coisa notável. É exatamente isso. A liderança 4.0 requer que nós sejamos humanos. Eu vou precisar dominar muito a inteligência artificial, os processos, mas principalmente a humanização. Eu preciso entender de gente, eu preciso conhecer as pessoas. E aí, nisso, o líder vai precisar vencer alguns gaps. Quais são esses gaps? São 4. Primeiro, diz respeito à maneira como as empresas têm contratado os seus líderes. E como é que tem sido isso? Elas ainda priorizam o que a gente chama de hard skills, que são as competências técnicas, são as competências em que eu, basicamente,
aprofundo muito no conhecimento, na experiência, que é muito importante. Mas para os desafios que as empresas vão viver, eu preciso das soft skills. Então, quando a empresa ela prioriza só um lado, o que acontece? Ela não consegue ter as pessoas preparadas para o desafio. E aí, dos 10 profissionais, somente um tem talento. Não entenda talento como dom. Talento é uma habilidade que é desenvolvida, que é aprimorada. E o que acontece quando eu não tenho líderes preparados? A maioria de nós aqui já conviveu com líderes despreparados. Quais são os principais gaps? Primeiro, deficiências em liderança, deficiências em delegação, em comunicação e também na diversidade. Existe uma pesquisa do professor José Duarte, de São Paulo, da USP, que ele traz essas informações. Da pesquisa que ele fez em 2015, 85% dos líderes têm dificuldade em se comunicar. E aí eu tenho outro dado que diz respeito a 87% dos líderes têm dificuldade em delegar e 92% têm dificuldade em gerir a diversidade. A liderança 4.0 depende desses 3 níveis: comunicação, delegação e gerir a diversidade. E como é que nós precisamos vencer? Como que os líderes vão vencer esses gaps? Primeiro, existe uma proposta de um livro chamado O Alto Nível da Liderança, do Ken Blanchard, que fala que o líder precisa desenvolver uma visão de liderança. Como é que funciona isso? Eu, por exemplo, tenho lá uma área de administrativo, ou compras, ou almoxarifado. Qual que é a importância dessa área para a empresa? Por que essa área é relevante? Eu, como líder, preciso construir uma visão de maneira que as pessoas entendam qual é o papel delas. Isso é gerir a diversidade, porque eu não vou conseguir igualar as diferenças, mas eu vou conseguir unir as pessoas no mesmo propósito. E dentro dessa visão, eu preciso construir o que a gente chama de imagem clara. Imagem clara é definir o nível de sucesso dessa área. Então, se eu sou do almoxarifado, da compras, como que eu sei que essa área vai ter sucesso? Quais são os indicadores? E não são indicadores apenas financeiros. Eu preciso entender em termos de competências humanas. Então, a gente tem, por exemplo, a Disney. Qual que é a imagem clara da área de atendimento da Disney? Que as pessoas têm um sorriso, o mesmo sorriso de antes é o mesmo sorriso de quando elas deixam o parque. A Starbucks também tem uma interessante imagem. Ela diz que nós não somos do ramo do café para servir as pessoas. Nós somos do ramo das pessoas que servem café. Isso muda tudo. Então, o líder precisa construir na sua área esta visão para alinhar a diversidade. O segundo gap que a gente viu diz respeito à delegação. E delegação vai ser resolvido com confiança. E aí, de novo, o Ken Blanchard tem um livro muito interessante chamado Confiança Funcional. E esse livro fala que as dimensões vão ter 3 aspectos, a começar com a capacidade. Então, o líder ele tem que dominar o que ele faz, só que, diferente no passado, que a minha expertise garantia o meu sucesso, agora é diferente. A minha expertise tem que estar à disposição dos liderados para que eles alcancem o sucesso. Então, é um servir e não ser servido. Ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar o que a gente chama de capacidade de integridade, que é uma coerência entre o dizer, o falar, o sentir e o fazer. Eu não vou seguir alguém que tem dúvidas sobre o que faz. Por isso, lá, quando o gap que eu comentei com vocês do talento, é uma consciência da importância do meu papel de liderança, de fazer as pessoas seguirem. E, na sequência, não menos importante, a comunicação, que foi o terceiro gap. A comunicação da liderança 4.0 é uma comunicação assertiva. O que é o assertivo? É o foco, é o claro, é o preciso. Só que, para isso, eu tenho que resgatar um conceito que a gente já ouviu falar, saber ouvir e escutar. Para muitas pessoas, saber ouvir e escutar diz respeito à minha capacidade de ficar em silêncio. Para outras pessoas, basta que eu escute alguém fazendo assim com a cabeça. De vez em quando eu faço assim, aham, sei, perfeito. E para outras pessoas, saber ouvir diz respeito a repetir o que a pessoa disse. Comunicação assertiva, da liderança 4.0, não vai ser isso. Vai ser a minha capacidade, sim, de ficar em silêncio, mas quando eu for falar, eu pergunto para a pessoa, de maneira a abrir a perspectiva.
Se eu tenho um liderado que vira para mim e fala, olha, eu trouxe uma ideia sobre o nosso trabalho, eu tenho um projeto, eu, líder, preciso perguntar, de onde você tirou essa ideia? Como é que vai ser a implantação? Quais são as pessoas que você pensou? Isso vai abrir a perspectiva, e aí eu estou sendo assertivo. O segundo aspecto, quando essa pessoa vem falar comigo, mesmo que a ideia não seja boa, mesmo que a ideia não seja viável, ela tem que sair da conversa comigo melhor. Porque não é a questão da ideia ser boa ou ruim, mas a iniciativa que ela teve de chegar para me falar. O líder precisa valorizar isso. Na sequência, diálogos colaborativos. Não é porque eu não concordo com a ideia que a gente não pode sair melhor da discussão. Discussão no bom sentido, de trazer colaboração com a sua ideia, com as minhas críticas, mas de maneira respeitosa. Essas três dimensões são fundamentais para a liderança 4.0. A liderança 4.0, ela é abordada num livro, não sei se vocês conhecem, do Klaus, A Quarta Revolução Industrial. E o interessante é que ele fala exatamente dessa humanização. Não é competir, não é se igualar com a inteligência artificial de forma alguma, mas é resgatar a humanidade. E para isso acontecer, o líder vai ter que desenvolver 4 inteligências. Cláudio falou de uma maneira muito brilhante o conceito de inteligência, é exatamente isso. Não é retenção de conhecimento, é a capacidade de ter a habilidade de se adaptar. E são 4 inteligências que esse líder precisa ter. A primeira inteligência é chamada inteligência contextual. O que é o contextual? Deixa eu ver se ele vai. Inteligência contextual. E de maneira bastante habilidosa, mostrar para os liderados como que aqueles dados podem gerar estratégia, gerar resultado. Então, é um líder que vai buscar fontes não somente na área dele, mas em outras. Na sequência, adaptabilidade, que também foi falada pelo Cláudio, adaptabilidade não aos recursos, não simplesmente à estrutura, mas às pessoas. O líder 4.0 é um líder para cada pessoa. Não é uma liderança padrão, é uma liderança adaptada a cada necessidade. E o terceiro aspecto, conectividade. É alguém que está atento, mas não é refém. É alguém que se conecta para aprender, para melhorar, para crescer e levar os líderes. Essa inteligência é chamada inteligência que é a alma da liderança 4.0 e também a alma da empresa. Na sequência, a inteligência física. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os estudos estão muito grandes sobre isso. É a cronologia que fala o seguinte: qual é o tempo em que a gente é mais produtivo? Qual é o momento em que nós sentimos que nós conseguimos desempenhar muito mais? O líder 4.0 tem que saber fazer isso consigo para ajudar a sua equipe. Então, há momentos em que nós vamos dividir o trabalho considerando a produtividade biológica das pessoas, não 8 às 18, não simplesmente de segunda a sexta. Outra questão importante, estado de presença. A tecnologia ela é maravilhosa, mas ela tem nos distraído, tem nos tirado o foco no presente. Só que o líder 4.0 tem que estar atento. A distração faz com que ele não perceba o entorno e demore a responder. E também é necessário que ele tenha resiliência. Os impactos serão muitos, claro, mas ele vai absorver e vai voltar ao normal junto com a sua equipe. A segunda inteligência, não menos importante, também chamada de o coração da liderança 4.0, é a inteligência emocional. E aí a gente tem ali a autorregulação. O que é isso? Eu sei que inteligência emocional é também entender as minhas emoções e as dos outros. O que é autorregulação? Quando a razão assume o poder, nós nos tornamos insensíveis. Mas quando é a emoção, há um desequilíbrio. Inteligência emocional é conseguir equilibrar ambas. É conseguir saber em que momento eu preciso dar um passo atrás, em que momento eu vou avançar. Inteligência emocional é a sabedoria em cada situação. Na sequência, a gente tem ouvido muito falar da empatia. Ela tem acontecido de verdade? Ou é só um discurso? Tem sido muito discurso. Eu gosto muito de uma frase que fala que empatia é calçar as sandálias do outro.
mas lembre-se que os pés continuam sendo seus. E isso muda tudo, porque a minha postura é diferente. Eu olho o outro, mas eu não sou o outro. Então, a minha forma de relacionar com cada liderado vai ser diferente. E habilidades sociais, que é saber conviver com as várias gerações, os vários interesses e as pressões que cada um de nós vivemos. A última inteligência, a inteligência inspiracional, é o sinônimo da liderança 4.0. O que ela vai pregar? O que eu acabei de mencionar, senso de propósito. E o que significa isso? É a pessoa que vai nos dizer, no meio de tantas mudanças, o que faremos. Se teremos postos diminuídos, se a empresa passa por várias alterações, como vamos administrar? É o líder que vai ser o agente de mudanças. Ele que vai demonstrar, pelo menos, uma alternativa. No segundo aspecto, engajamento. Tem diferença de engajamento e motivação. Lá atrás, liderança motivacional, as pessoas criavam e geravam motivos para fazer as coisas. O engajamento não, é uma escolha. E aí eu preciso fazer com que as pessoas escolham estar presentes, escolham fazer a obra, escolham gerar o resultado. É uma decisão em que ela assume a responsabilidade, é muito maior. E não menos importante, confiança. Mas confiança mútua, não apenas autoconfiança de liderança, eu sou o líder, mas confiar no outro, no seu desempenho, no seu resultado. Tudo isso, então, ilustra a liderança 4.0, que significa o seguinte: liderar hoje e também amanhã vai ser a capacidade de levar as pessoas que estão presentes hoje para um lugar que elas nunca estiveram. E eu pergunto a vocês, como que os líderes estão se preparando para isso? Muito obrigada. Muito obrigado pela presença, todos vocês. A Eterna Aprendiz optou por realizar esta primeira edição celebrando a diversidade, ao trazer perspectivas múltiplas sobre o futuro das áreas de gestão, tecnologias, gastronomia, comunicação, audiovisual e marketing. Na área criativa, a inteligência artificial já está matando a pau, já está acontecendo já, sem que a gente possa saber. O audiovisual sempre apareceu como um território para profissionais, mas a democratização da sua linguagem e recursos técnicos torna possível que a gente se aproprie dele. A indústria 4.0, ela não veio acabar com algumas profissões. Isso já acontece desde que o mundo é mundo. Eu, como líder, preciso construir uma visão de maneira que as pessoas entendam qual é o papel delas. Isso é gerir a diversidade. Todos os serviços que descompliquem os processos irão fazer sucesso nos próximos 10 anos. O conhecimento está aí para ser assimilado, para ser utilizado e para ser repassado. O sinal de fome é o que te diz quando comer, e o sinal de saciedade é o que te diz quanto comer. O que define a informação e a desinformação não está diretamente ligado ao fato de lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções mais ou menos, porque a notícia tida como séria também vem atender essa demanda, assim como a ciência e outras formas que fomos criando ao longo da civilização para tentar lidar com esse drama humano, né? Inteligência como adaptação e artificial como artifício, como extensão do homem, como aquilo que nós temos, inclusive de diferencial. Nós agradecemos ao Conselho Regional de Economia e à G30K.